Conrad Pittler. Mais uma pergunta aqui da nossa live para um corte de Umbanda. Vamos fazer o corte. Pai, não sei se o senhor já falou, mas poderia comentar sobre a hierarquia de pais, avós, tios, mães, avós e tias? Cada um desses nomes sim simboliza uma hierarquia. Não, se puder falar de mirongas também. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue desenrolar aí esse tema, que eu acho muito, muito importante. Ele envolve a estrutura familiar umbandista. Deixa eu até tirar um pouquinho aqui para ficar aqui mais... Estrutura familiar umbandista. Os pretos velhos, os guias espirituais, já vem tentando nos ensinar, desde a fundamentação da Umbanda, desde a formação ideológica, desde a formação religiosa da Umbanda, sobre a importância de se ter uma estrutura familiar umbandista. E o que é a estrutura familiar umbandista? Para você ser pai de santo, você não precisa brigar com o seu pai de santo. Basta você seguir as regras e as normas da casa. Se você não consegue seguir as regras e as normas da casa, então você monta um terreiro, né? Mas você deve lutar sempre pela estrutura familiar umbandista. Eu sempre aprendi que para ser pai de santo, não é necessário deixar de ser filho. E aí entra a estrutura familiar umbandista nos passada pelos pretos velhos. Que nós temos pai João, tio João, vô João, vovô João. São 4 nomes diferentes. Pai João, tio João, vô João, vovô João. Dentro desta hierarquia, nós temos uma hierarquia de estrutura familiar umbandista de graus espirituais. Então, ou seja, preto velho é um grau espiritual. Nós temos um grau espiritual chamado preto velho. E dentro deste grau preto velho, nós temos os graus espirituais, que são tio, pai, vô e vovô. Espero que tenha voltado. Essa estrutura familiar umbandista, ela é muito importante, porque nos ensina que não existe supermédium, não existe salvador da pátria, não existe aquele que veio para revolucionar, não existe isso. Não existe. Todos nós precisamos de alguém. Até mesmo Zélio de Moraes precisou da mesa espírita para se curar. Se não fosse a mesa espírita, Zélio de Moraes não teria se curado. Benjamin Figueiredo precisou de Zélio de Moraes. Félix Nascente Pinto precisou de Benjamin Figueiredo. Isso eu estou falando de nomes que todo mundo conhece. Todo mundo precisa de alguém. Não existe um filho, não existe um pai sem antes ter sido filho. E aí a importância que os guias nos passam para isso, para esta situação, é que todo filho de Umbanda, filho de santo, deve primeiro honrar seu pai e sua mãe. Aí envolve caráter, envolve índole, envolve um monte de coisas. Deve honrar. Segundo, ele vai precisar do seu pai de santo, assim como o pai de santo vai precisar do seu filho de santo. E dentro desta hierarquia dos pretos velhos, da estrutura familiar umbandista, que também podemos falar do caboclo, que cacique pena branca, 2 pena branca, 3 pena branca, 7 pena branca, pena branca, é uma estrutura também, é um grau pena branca, e tem diversos graus. E dentro do preto velho, nós temos diversos graus. Temos avô, tio, mãe, avó, tia, pai, mãe. E essa estrutura familiar umbandista transcende, porque ela nos ensina que para você ser pai, não precisa deixar de ser filho. Porque dentro do terreiro, nós podemos ter tio João, pai João, vô João, vovô João. Todos trabalhando junto dentro de uma mesma estrutura, dentro de um mesmo local de trabalho. E é super importante nós entendermos o seguinte. Essa estrutura familiar umbandista, ela é repassada de tradição em tradição, de geração em geração. Assim como
Meu avô coroou minha mãe, que tem o terreiro, que minha mãe coroou a mim, que eu coroei outros filhos. Minha mãe me ajudou a abrir o meu terreiro e eu continuo trabalhando no terreiro dela até hoje. E eu ajudei alguns filhos a abrirem terreiro e também tiveram pais de santo e mães de santo que vieram trabalhar comigo para aprender toda uma fundamentação. E hoje trabalham em suas casas. Muitos deles nos honram, outros foram embora. E é importante entender que um pai precisa do filho e o filho precisa do pai. Não existe um filho de santo, não existe um pai de santo sem antes ter sido filho. E os pretos velhos nos ensinam isso, ó, desde quando formatou a Umbanda. Que os filhos de santo ia querer brigar para fazer o que pensa que é certo. Né? E muitas vezes, verdade seja dita, vamos entender aqui, que os pais de santo morrem de ciúmes, viu? Ah, vou abrir um terreiro. Pô, já tá querendo levar meus filhos, tá querendo competir comigo? E o pai de santo devia ficar orgulhoso que o filho de santo dele vai abrir um terreiro. Desde que abra com honra, com dignidade e com respeito. Não é abrir um terreiro chamando todos os filhos de santo da casa para trabalhar com ele. Não é abrir um terreiro convidando os consulentes da casa para ir fazer parte da consulência do terreiro dele. Não, você quer abrir o terreiro, então vai abrir o terreiro. Deixa que seu pai e sua mãe de santo te ajuda mandando filhos para trabalhar com você. Tá? Então, essa estrutura familiar umbandista é de mais importante. Conrad Pichler nos fez essa pergunta sobre a hierarquia, que é o grau dentro dos graus, os graus dentro do grau. E se puder falar um pouco de mirongas. Mironga. Mironga de negro, negro, mironga de preto, preto. Esqueci o ponto, eu não sou bom para cantar. Mironga de negro, negro quebra no conga. Mironga de negro, negro quebra no conga. Por isso chama nego, que é pra nego trabalhar. Por isso chama nego, que é pra nego trabalhar. Nego tá trabalhando, a mironga tá quebrando, leva pro fundo do mar. Todas as mirongas dos pretos velhos que envolve arruda, guiné, água, vela, todas elas têm um sentido curador. E esse sentido curador é para sempre curar as pessoas e ajudar as pessoas. Tá bom, gente? É isso que eu tinha que falar. É isso que eu tinha que falar sobre esse corte de Umbanda aqui, do Conrad Pichler, que eu já perdi aonde ele está. Bom, tá aí o corte de Umbanda, gratidão. Vamos continuar aqui, então. Achei.